Tá, primeiro, bom dia a todos, né? Acho que a maioria está do Brasil, para quem não está, boa tarde, para quem está em qualquer outro lugar, boa noite, não sei, aqui já é de tarde, eu estou falando de Malta, e por isso essa estrutura atrás de mim, porque essa é uma casa típica maltesa, é toda feita de pedra, essas são pedras originais, essa casa tem, só para vocês terem uma ideia, mais de 500 anos, é mais velha que o Brasil em termos de descobrimento, né? O Brasil existe desde sempre. Então é isso, eu estou falando aqui de Malta, eu estou vivendo em Malta já vai fazer 6 anos, onde eu vivo, trabalho e desenvolvo a minha carreira também. Além de tudo que eu faço por aqui, eu vou mostrar os slides e vou falar. Tem muito a ver com criatividade, tem a ver com essa necessidade de se desenvolver, então por isso eu realmente mergulho no universo criativo e utilizo dessa habilidade para alcançar cada vez voos mais altos. Então, é por ter experiência nessa área, por ter experimentado grandes resultados, que eu invisto tanto tempo querendo ensinar ou compartilhar a minha experiência, porque eu sei que os resultados são realmente extraordinários. Então, eu estou falando de algo que eu não só domino teoricamente, mas tenho vivência, tanto de clientes por ver os resultados, como dos meus próprios resultados, aos quais eu estou bem satisfeita. Então, falar de criatividade como um fator competitivo é entender a criatividade em diversos pilares da vida. É competitivo para quê? É competitivo no negócio, é competitivo no seu desenvolvimento pessoal, é competitivo na sua carreira. Então, é usar da criatividade como uma habilidade. Então, entenda aqui criatividade como uma habilidade a ser desenvolvida. Era muito comum, agora menos, que as pessoas dissessem que a criatividade é algo nato. Ou você nasce com ela, ou você não nasce com ela. Ou você nasce criativo, ou você não é dotado de criatividade e já pode abdicar de qualquer coisa relacionada a isso. Mas essa não é uma verdade. A neurociência vem mostrando que a criatividade é uma habilidade, como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida. Vai depender das ferramentas e das estratégias que são utilizadas para desenvolver a criatividade. Então, se você não se acha criativo, é porque provavelmente você não teve acesso às ferramentas ou às estratégias que pudessem desenvolver a sua criatividade. A melhor fase para desenvolver a criatividade é na primeira idade, na infância, quando a mente ainda está bem flexível, livre de julgamentos e você está mais oportuno para isso. Mas não quer dizer que na fase adulta isso não possa ser desenvolvido, dependendo do meio que você vive, das atividades que você realiza e do investimento que você faz para a criatividade ser desenvolvida, é claro que você pode se tornar um ser humano criativo. E uma vez criativo, não tem retorno. Você vai ver que os ganhos são tão grandes, a leveza é tão maior, e existe uma inteligência por trás disso, que é a inteligência criativa, que faz despertar coisas em você que são muito nobres. Então, por isso, geralmente é algo que não tem retorno. Uma vez desenvolvida, é daí para frente. E aí, como subtítulo dessa aula, a gente discutiu muito, eu e Leila, sobre todo esse processo, então definimos por como vencer na era digital e das inovações disruptivas, porque estamos nessa era. E ser criativo também é fazer bom uso da tecnologia, é usar a tecnologia como uma ferramenta que vai agregar valor à sua criatividade. No entanto, a criatividade não é dependente de tecnologia. Mesmo sem recurso tecnológico, você pode desenvolver a criatividade. E a criatividade é um fator crucial para as inovações disruptivas. São aquelas inovações que realmente mudam o rumo das coisas. São aquelas inovações que quebram barreiras e muda completamente a direção de algo ou alguma coisa que vinha sendo desenvolvida. Então, você achava que só existia aquela forma, aquele curso, aquele percurso, e de repente muda-se completamente. Existem vários exemplos, e eu tenho certeza que vocês conhecem alguns,
mas, por exemplo, da Blockbuster. A gente alugava as fitas cassete para assistir os filmes. E aí vem a Netflix e muda completamente, dá um outro sentido a isso. Isso é disruptivo, muda completamente o rumo das coisas. Bem, como eu falei, a minha carreira está muito relacionada ao uso da criatividade, vocês podem ver, né? Tem de tudo. E tudo se encontra no mesmo ponto, no mesmo propósito, que é a vida humana. Então, está tudo relacionado ao ser humano, está tudo relacionado a um mesmo propósito. Então, eu comecei a minha carreira, eu geralmente deixo essa parte para o final, mas para que vocês possam entender o link disso com a criatividade, eu preferi trazer no início. Então, eu comecei a minha carreira como enfermeira, eu venho do Rio de Janeiro, de uma região que não é muito favorecida, que é a Baixada Fluminense. Então, se eu fosse me tornar dependente desse meio, nem na universidade acho que eu teria entrado. Mas aí, usando de toda a criatividade também, da criatividade que a minha mãe soube fazer uso, eu consegui chegar na universidade pública, que eu espero que permaneça por muitos anos assim, né? Pública. E aí fiz enfermagem, fui muito feliz nessa escolha, porque a enfermagem é uma área que permite diversos olhares, e também acho que fui muito feliz por cair na Unirio, que tem a Faculdade de Enfermagem da Unirio é na URCA, que é uma área muito bonita e que favorece o desenvolvimento do potencial criativo, é bem do lado de faculdades de arte e de um cenário maravilhoso. Então, e eu tive professores excelentes nesse contexto. Então, isso já foi o primeiro passo. Depois eu fui fazer mestrado na Fiocruz, o meu grande sonho era ser pesquisadora e era trabalhar na Fiocruz, e eu fiquei por quase 10 anos na Fiocruz, entre iniciação científica, mestrado e diversas outras atividades. E também fui muito feliz, porque eu acho que não tem uma instituição que possa favorecer mais essa interação e esse olhar criativo para a pesquisa. Naquela época, os recursos eram maiores para a Fiocruz, eu posso dizer. Então, acho também que eu fiz parte de uma outra fase da Fiocruz. Logo depois disso, eu fui para a UERJ, comecei a trabalhar, né? Claro, porque a vida de quem escolhe a vida acadêmica no Brasil, ela fica muito restrita a mestrado, doutorado, e fica difícil ir para o mercado. Isso impacta na aposentadoria, né? Mas aí eu fui para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar e entrei no doutorado na UERJ. Foi um pouco mais difícil, porque é uma instituição assim, naquele modelo biomédico, muito limitado, e foi mais difícil para que eu pudesse me integrar a esse grupo. Mas eu finalizei o doutorado e foi o momento em que eu decidi ser disruptiva, porque eu queria dar um passo maior. Então, eu decidi ir para Recife. Mudei completamente de vida. Defendi o doutorado, fui convidada para ser gestora num hospital de Recife e resolvi sair da área acadêmica e ir para a gestão. Então, para que vocês entendam o que aconteceu. Quando eu entrei na gestão, eu tive acesso a ferramentas de gestão, eu já tinha feito o MBA, e tive acesso às ferramentas e podia colocar em prática o conteúdo do MBA, das ferramentas de gestão. E isso me trouxe um olhar para as ferramentas de gestão que foi magnífico, porque foi a partir do emprego das ferramentas de gestão na gestão que eu hoje posso usar essas mesmas ferramentas para o gerenciamento emocional. Então, aí vem essa questão do olhar criativo. Eu uso as mesmas ferramentas da gestão, todas que vocês imaginarem, com nomes conhecidos, 5W, 2H, todas essas, no gerenciamento emocional. Então, está tudo interligado, né? Quando a gente acha que não está, mas quando o propósito é um só, a gente consegue fazer tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu fui fazendo cursos de desenvolvimento na área de neurociência. Em Recife, eu tive essa experiência no hospital como gestora, um grande hospital de Recife, e fui convidada a participar de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, em que eles transformavam melaço de cana-de-açúcar, olha aí a criatividade,
em curativo. E eu fui convidada para participar desse grupo de pesquisa, fui pesquisadora pelo CNPq. Na época também as bolsas eram muito mais fartas pelo governo. Então fui pesquisadora e desenvolvi carreira com esse grupo e me tornei sócia dessa empresa. Fiz concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, fui aprovada como professora para cargo efetivo, mas logo depois de 4 anos também achei que me limitava muito, pedi exoneração do cargo, coisa que não é muito comum. E mais de uma vez fiz uma disrupção. Então eu pensei, se agora eu mudei, porque eu mudei da Baixada para a cidade do Rio, da cidade do Rio para Recife. Então eu mudei de cidade, região, estado, região, falei, agora eu posso dar um passo maior. Agora eu vou mudar de país. Então eu mudei do Brasil para Malta. Pedi exoneração do cargo, continuo sócia da Polisa. Estamos muito felizes com a Polisa, porque é uma empresa incubada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está passando pelo processo de registro dos produtos, e nós recebemos essa semana 2 aprovações para 2 produtos irem para a prateleira. Então, 2 produtos sendo aprovados. Estamos todos os sócios muito felizes com isso. Então, em breve, vocês vão ver os nossos produtos à venda. E assim que eu cheguei em Malta, eu vim trabalhar numa universidade técnica, que é tipo as universidades técnicas do Brasil, as UF, né? Não lembro como chama, mas é uma técnica. E eu vim trabalhar exatamente com criatividade, com ferramentas de criatividade, gamificação. E foi muito legal todo esse processo. E logo depois eu fui convidada a ser consultora, trabalhando na minha área de pesquisa, como médico affair, que é a avaliadora clínica, então especialista nas regulações da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, o que eu faço hoje é o que foi feito com um produto meu que foi aprovado. Eu faço a avaliação dos produtos para eles irem para a prateleira na Europa, nos Estados Unidos e algumas vezes também no Brasil, mas principalmente para a marca CI, que é o CCI, da Europa, e para o FDA. A parte disso, eu ainda trabalho aqui em Malta com atendimentos clínicos, numa clínica, para o gerenciamento emocional, fazendo então, a aplicação das ferramentas de programação neurolinguística e hipnose. E ainda assim dou aula para a Febracis e outras universidades aqui em Malta. Então, como vocês podem ver, no fundo tudo se encontra e tem uma carga horária muito extensa, né? Então, assim, eu devo trabalhar umas 26 horas por dia, mas eu estou muito feliz com isso tudo. Sou grata, realmente. Então, só para vocês entenderem a criatividade na minha vida, aonde tem me colocado. E eu estou muito feliz com tudo isso, como já disse. Então, vamos começar, né? A falar de criatividade usando o potencial criativo. Eu vou, durante a aula, falar das técnicas que eu estou usando. Então, primeiro eu vou apresentar algumas. E eu quero pedir para que vocês usem a percepção de vocês, com toda a magnitude que você tem, com toda a perspicácia. Eu já dei algum spoiler durante a semana no Instagram, de como eu ia usar. Vocês podem, a partir dessa imagem, já identificar o que tem aqui. Então, eu quero que você use a sua percepção, dotada de uma certa intuição, para tentar identificar o que esses elementos que aparecem na tela podem formar. A partir da sua intuição. Você já pode ter sido influenciado por uma série de coisas. Experiências que você viveu, coisas que você leu no meu Instagram, qualquer outra coisa. Ou imagens que você já viu. E aí, deixa o seu cérebro trabalhar, fazer as conexões que ele precisa, porque ele é elástico, e ele vai buscar agora várias conexões para tentar formar uma imagem, tornar o que é abstrato concreto. Então, deixa isso acontecer. Isso, só para vocês saberem, é o que a gente chama de pensamento divergente. É quando você precisa abrir a mente e enxergar, a partir da sua percepção, o que está por trás desses elementos. E aí? O que vê?
Mais uma, então, vou mostrar mais uma imagem. E agora? Deixa a imaginação fluir. Você pode ter um elemento que você vê que seu cérebro já viciou nisso por causa da forma. Então, vai estar viciado, você já vê logo da primeira. Mas a sua mente pode ser tão criativa que você pode, a partir desse elemento, criar outras imagens. E agora vai ficar mais fácil. Ficou mais fácil? Ficou. Então, a primeira imagem que eu mostrei era essa. São os mesmos elementos. A segunda é essa. Aqui são os mesmos elementos numa organização completamente diferente. O seu cérebro pode ter um pouco mais de dificuldade para unificar eles. Aqui eles estão na mesma organização, mas de cabeça para baixo. E aqui da forma como você tradicionalmente vê. O que vocês veem? Fica fácil agora, né? Esse é o pensamento divergente. Quando eu preciso abrir minha mente para explorar o universo criativo, essa é uma das técnicas mais fascinantes. É você buscar exercícios que te levem a essa abertura mental, que faz você desfocar. Porque se você focar, a criatividade também fica limitada, precisa abrir a mente. Então, essa é uma das melhores formas. É claro que se é que a gente tivesse mais tempo, eu ia ficar um tempo aqui elaborando esses elementos para que você pudesse criar e recriar para tentar fazer alguma coisa que distorcesse essa imagem que o seu cérebro já conhece. É ir no sentido oposto. Porque se eu paro aqui agora e eu falo, ok, é um panda, o que você vai fazer com esse panda? Então, eu quero um panda que voe. O panda é pesado. Como é que você faria para o panda voar? Eu quero um panda que seja com uma outra estrutura, um corpo diferente. Como é que você faria? Então, a gente iria trabalhando nisso para o seu pensamento poder devagar. E assim a sua mente ficar mais flexível, a sua inteligência criativa poder aflorar, e assim, depois disso, muita coisa acontece. Essa é uma das etapas do processo criativo, e é a primeira delas. Então, a criatividade, ela começa com a percepção. É a partir da percepção que você tem sobre um determinado objeto, coisa ou situação que você vai gerar uma ideia. E o potencial criativo dessa ideia está relacionado ao seu potencial perceptivo. Então, o uso de imagens que vêm da Gestalt ajuda a ampliar a mente. Eu vou mostrar mais adiante alguns exemplos com isso. Só para quebrar o foco, vivemos um período de crise. E aí, um exemplo que eu trago aqui para vocês foi a crise no metrô de Londres. O que tem a ver uma crise com a criatividade? O metrô ficou parado por algumas horas, isso gerou um caos absurdo, e a partir desse caos, as pessoas tiveram que buscar novas rotas para chegar ao trabalho, para realizar suas atividades, porque aquela linha do metrô ou as linhas que levavam as pessoas até determinados locais estava fechada. Então, isso gerou um processo criativo e inovador a partir de uma pesquisa que foi feita, como está relatado aqui no slide. Eles observaram que algumas pessoas que mudaram de rota por causa da paralisação do metrô não voltaram a usar as mesmas linhas como faziam antigamente. Criaram rotas alternativas. E é exatamente isso que a gente faz na nossa vida. Às vezes, por uma questão forçada, a gente busca rotas alternativas e acaba nunca mais voltando para as rotas tradicionais. Porque aquela rota que era para ser alternativa te mostra um resultado muito melhor. Então, esse é um bom exemplo e que faz a gente refletir também, e depois vocês podem ler esse caso com mais calma, tem aqui a fonte, que nos faz refletir sobre a pandemia. O que a pandemia obrigou você a mudar? Quais foram as mudanças que você teve que fazer na sua vida em virtude da pandemia? É claro que eu não estou dizendo e nem defendendo que ocorram pandemias e que a pandemia foi boa e que esse é o melhor e saudável processo para a criação. Mas ela aconteceu, ela estava aqui.
E isso gerou mudança. E que mudanças foram essas? O que você teve que adaptar na sua vida em virtude da pandemia que você hoje não abre mão? Por exemplo, quando a pandemia surgiu, eu trabalhava num sistema híbrido. Então, eu ia algumas vezes para o escritório para essas consultorias e outras não. E depois da pandemia, isso virou completamente remoto. E por ser remoto, hoje eu tenho uma carga horária que eu consigo ajustar com muito mais facilidade. Então, eu não sei se eu abriria mão disso hoje, porque me permite muito mais atividade. E no seu caso, o que isso gerou? O que uma situação de crise obriga ou influencia você a mudar? Eu estou citando a pandemia porque é comum a todo mundo, mas você pode pensar situações específicas da sua vida. Situações que foram caóticas, críticas na sua família, no seu emprego, nos seus estudos, e que obrigou você, de alguma forma, a ser criativo, a gerar um outro processo que hoje você vê que foi até bom. Então, aqui só para destacar o que a pandemia nos ensinou, de modo geral, o que dizem as pesquisas. Avanços na ciência, porque houve uma necessidade de investimento na área de pesquisa, expansão da telemedicina, modelo de trabalho híbrido ou remoto, ampliação dos cursos online, hoje a gente tem uma oferta muito maior e com mais qualidade, melhorias das plataformas de ensino à distância. Houve uma mudança nas transações financeiras, se não me engano, o próprio Pix, que hoje é muito popular no Brasil, surgiu e foi alavancado nessa época. Identidade digital e várias outras. Eu lembro que antes da pandemia eu tinha muita dificuldade de fazer processos entre Malta e Brasil por causa disso, e hoje é muito mais fácil por causa dessa digitalização. Então, essa é uma adaptação forçada para alterar algumas rotinas, mas que fez com que as pessoas que trabalhassem por trás desses processos tivessem que criar algo novo para atender uma nova demanda. Então, esse foi um processo forçado para a inovação. Exatamente o que eu disse anteriormente. A crise, ela nos ensina a quebrar a rotina e descobrir alternativas que são eficazes. Mas até que ponto você vai ficar dependente de uma crise para ser criativo e gerar decisões inovadoras? Até que ponto você fica dependente de uma situação dessa para que você possa dar o passo seguinte? Você está completamente infeliz no trabalho, você está completamente infeliz na área que você trabalha, mas você tem dificuldade de tomar uma decisão. E aí, de repente, você é demitido. E quando você é demitido, você tem uma crise e, de repente, cria-se algo inovador. Mas até que ponto você precisa depender disso, da demissão? Até que ponto você não seria capaz de ter adiantado esse processo e ter iniciado o seu processo criativo e gerado essa ideia inovadora anterior a isso? Até que ponto a sua mente está elástica e permite que você evite um desgaste emocional e possa se antecipar em algumas decisões. Então, esse é um dos objetivos do desenvolvimento criativo, do desenvolvimento do potencial criativo. Tem muitas analogias, parábolas que fazem a gente refletir sobre isso, né? Da transformação do rato na barata, e aí da transformação do não sei o quê, e aí você vê que não deu certo, porque na verdade deveria ter mudado algo interiormente, não adianta mudar só a função, ao que está alinhado. E até que ponto eu preciso me tornar refém de uma crise para gerar uma ideia inovadora, para gerar uma ideia e fazer com que essa ideia seja inovadora. O que eu posso dizer é, a partir do momento que você desenvolve o potencial criativo e instala esse processo na sua vida, que pode ser facilitado por diferentes ferramentas e estratégias, não tem retorno. Você não fica dependente de crise. Você se antecipa a isso e gera essa atividade antes de chegar o momento caótico.
É claro que tem situações que fogem completamente do nosso controle, como foi o caso da pandemia. Quem é que estava preparado para uma pandemia? Ninguém. Então, essas são situações que fogem ao controle, mas se você já tiver desenvolvido o seu potencial criativo, é claro, tirando o lado biológico da doença, né, que afetou algumas pessoas, você pode inovar na sua vida também. Não vai ser tanta surpresa assim, você consegue fazer isso de forma mais elástica. Se antecipar a esse processo significa estabelecer os motivos para a ação, para que você possa ter essa motivação, para que você possa ter essa intenção, porque para a mente não tem limite. Para a sua mente não tem limite. E a partir do momento que você estabelece esse motivo, para a sua mente isso já é real. E se você souber usar as ferramentas corretamente, o passo seguinte já é a realização e concretização dessa ideia. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas conseguem formular as ideias, conseguem gerar essas ideias, mas não conseguem partir para a ação. Elas ficam tão presas dentro desse ideal imaginário que não conseguem ir para o passo seguinte, que é tão importante quanto gerar a ideia. O momento eureka, ele é muito importante, o momento do insight, quando a ideia vem, quando de repente algo acontece e você fala, é isso. Mas o passo seguinte em que você pega isso e coloca na ação, desenvolve, executa, ele é muito importante. Porque senão essa ideia não vai ter servido para nada. Para você chegar na ideia, tem todo um processo de desenvolvimento que você pode não estar consciente. Você pode ter um processo de geração de ideias que acontece sistematicamente, mas que por você não estar consciente, você não potencializa. Mas a partir do momento que você potencializa isso, que você está consciente, você pode potencializar. Por exemplo, no meu processo criativo, geralmente eu preciso entrar no conteúdo do que eu quero desenvolver, fazer, mergulhar nesse conhecimento. Depois eu passo um tempo como se eu não quisesse mais ouvir falar nisso. Eu desgosto daquilo. E eu já sei quanto tempo isso dura. Eu fico irritada, eu fico desanimada, e eu sei quanto tempo dura. E eu sei que depois disso, eu vou ter a ideia. E aí eu tenho um insight. Então eu já não me preocupo mais, porque eu vou ter um insight. Eu tenho um insight, eu já fico tranquila e deixo o meu processo fluir. Faço tudo o que tem que fazer dentro de cada etapa. Quando a ideia vem, eu já sei o que eu tenho que fazer para não procrastinar e executar essa ideia. Então, eu conheço o meu processo e ele está mapeado. Eu sei exatamente quantos dias, quantas horas eu preciso dar para cada etapa para que todo o processo criativo se desenvolva. Então, a partir do momento que eu sei disso, eu relaxo e potencializo. Porque hoje eu já não me preocupo mais quando eu estou irritada e parece que tudo que eu investi de conhecimento não está sendo usado para nada. Porque eu sei que vai vir e eu sei em quanto tempo vai vir. Então, eu consigo potencializar. Isso é estabelecer motivos para a ação. Isso é o que me mantém motivada. E isso é um exemplo que eu posso dar sobre a mente não tem limite. Ela pode se expandir, quanto mais você estimular, mais ela se expande. Então, falando nisso, né, de estímulo, o quanto o seu meio está enriquecido, o quanto você coloca inspiração na sua vida, essa é a pergunta que eu te faço. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você se surpreendeu fazendo algo que você nunca tinha feito? Seja experimentando um novo sabor, realizando uma nova atividade, não sei, aprendendo a andar de bicicleta porque não sabia, andando de scooter, que aqui na Europa é muito comum, tentando uma atividade que você nunca tinha feito, jogando algum jogo que você nunca tinha jogado. Qual foi a sensação que você teve ao fazer isso? E o que foi? E quanto tempo tem? Quem pode dar aí um exemplo? Eu posso falar, de repente. Pode, Na já vai semana até ser, passada, experimentou o vinho novo.
Ah, sim, não. Vinho novo eu experimento sempre que possível, né? Não, mas realmente eu experimento. Bom, posso falar, né? Posso dar essa experiência do vinho. Nós fizemos, acho que há umas 2 semanas, meu marido e eu, uma degustação de queijos e vinhos em um barco, que também foi uma coisa muito legal, né? Apesar de a gente andar bastante de barco, mas foi uma experiência nova, assim, interessante. E nós provamos um vinho foi diferente de tudo que nós já tínhamos provado, porque era de uma uva que crescia no granito, que cresce, né, no granito. Então, Diferente, o sabor deve apesar ser. de ser uma uva bem comum, era, né, uma mistura de algumas uvas bem comuns, que é da nossa região aqui, mas ele tinha um sabor completamente diferente, porque isso tudo nascia em granito, que inclusive o nome do vinho é granito, granite, né? Mas isso foi uma das coisas, mas uma experiência bem marcante eu tive nesse domingo agora, que eu fui em um museu e eu usei uma dessas máscaras de realidade virtual para subir em na torre de uma igreja com mais de 140 metros. E era uma coisa muito fantástica, porque eu estava dentro de uma casa assim antiga de pedra, né? Um museu de pedra, praticamente como o teu aí, de uma instituição que já vai fazer 800 anos. E aí tu coloca aquilo, tu sobe, né, na torre de uma igreja que é, acho que é a quinta ou a sexta torre mais alta do mundo de igreja. E eu senti até vertigem. Eu tive que me segurar e me segurava, assim, porque era uma coisa completamente diferente. Tu tinha o sentimento de que tu ia cair de lá de cima. Sabe? Muito, muito legal. Gente, né? E é uma coisa que, na verdade, vai ficar cada vez mais comum para todo mundo, né? Essas máscaras e tal. E eu já tinha usado umas para fazer outras experiências, mas aquilo ali foi realmente muito marcante, foi muito diferente, assim. E eu acho que você trouxe um exemplo que vai de encontro ao que eu ia comentar, de que não necessariamente você precisa de fato fazer. Você pode imaginar. E é isso que muitas ferramentas da criatividade podem ajudar. Porque você pode simplesmente imaginar, porque a partir do momento que você imagina, para sua mente aquilo já é real. Você não necessariamente precisa subir aquelas escadas e pensar, e é claro, se você visualiza, e existem muitas técnicas de visualização, você pode imaginar de forma mais concreta e isso deixa a sua mente muito elástica. Então, tem muitas técnicas que permitem isso. Quando eu aplico a hipnose, por exemplo, a sensação da pessoa é de completa realidade, de que ela visitou aquele espaço onde eu levei ela, de que ela tocou. Essa semana teve uma das minhas clientes que teve uma experiência que eu ainda não tinha visto aqui em Malta, já tinha visto em outros locais. Ela entrou num nível tão profundo de imaginação pelas sugestões que foram oferecidas, que parte das pernas ficaram flutuando dela na cama. Levantou. Só a parte do tronco ficou, ela estava deitada, né, numa maca, só a parte do tronco ficou na cama. As pernas foram subindo. Pela sugestão que foi dada do local que ela tinha que ir, que usava as pernas. E ela, quando saiu do processo hipnótico, ela não se deu conta que isso aconteceu. Ela não tinha a menor ideia de que isso aconteceu. A imaginação é algo tão especial que olha o que é capaz de fazer. Uma sugestão, ela pode levar você para uma realidade virtual na sua mente. Então, tem muitas técnicas que favorecem isso. E é claro que dependendo de como eu aplico a hipnose, eu estou desfazendo algumas redes neurais, algumas conexões
que não trazem boas memórias ou que bloqueia alguns processos. Eu estabeleço novas rotas. É como se eu pegasse aquela tomada que está no interruptor X e coloco no Y. E agora eu tenho um novo estímulo. Então, eu mudo a rota. E isso é possível. Eu vou mostrar mais adiante o que a neurociência diz sobre criatividade, as áreas que estimulam, e como que essas arestas e vértices que formam a rede se formam, aonde eles são mais espessos, aonde eles são mais difusos, e o que acontece durante o processo criativo. Então, isso é realmente fantástico. Se você não tem a possibilidade de experimentar algo novo sempre, apenas imagine. Fecha os olhos, entra num processo meditativo e imagina. Ontem à noite, para dormir, eu usei a seguinte técnica. Eu só fechei os olhos e coloquei na minha mente que eu desceria 10 lances de escada, de cima para baixo, e do 10 ao 1, e de que ao chegar no 1, eu entraria num sono profundo, agradável, tendo bons insights para o dia de hoje. Eu parei no 6. Eu não sei o que aconteceu depois. O que aconteceu depois, eu não sei. E eu acordei exatamente na hora que eu programei. 6h30 eu estava acordada, que foi a hora que eu programei. Então, é realmente fantástica. Saber trabalhar o potencial da sua mente te leva a outra dimensão na vida real. Então, só concluindo o pensamento anterior da relação entre criatividade e percepção, a percepção e a imaginação estão associadas porque o cérebro utiliza os mesmos circuitos neurais para ambas as funções. Então, criatividade e percepção andam juntas, e percepção e imaginação fazem parte do mesmo circuito. Por isso que, ao imaginar, se você for capaz de estimular suas vias sensoriais, você vai ampliar sua capacidade perceptiva e, é claro, sua criatividade vai se expandir a partir daí. Tá claro isso para vocês? Voltando ao panda. Tá claro que isso é um panda? Esse é um panda real, a foto de um panda. É um panda, não é? E aqui? Quantos pandas eu tenho nessa imagem? Lembra da primeira imagem que eu mostrei? A representação esquemática de um panda. Depois eu mostrei um panda. E agora eu quero que você consiga encontrar todos os pandas que você pode nessa imagem. Lembra que isso não é um teste que tem número certo ou errado, aprovação e reprovação. É o que a sua mente consegue enxergar. Tem panda em todo local. Tem panda na folha, panda na pedra, panda na água, panda real. Mais um segundinho. Ok? Os autores da imagem dizem que você deveria achar 12 pandas. Então, se você achou mais, bem, parabéns. Se você achou menos, parabéns também. Da próxima vez, tenta ampliar a sua percepção e enxergar mais pandas. É só isso. Entenda que você pode encontrar o panda na pedra, como tem vários, na água, nas folhas, em tudo quanto é lugar. Esse é um tipo de exercício. Esse já é um outro tipo. Esse é para você, dentre todos os bonecos da neve, encontrar o panda. Então, olha o que seu cérebro está fazendo. Ele está pegando aquela ideia sobre o que é panda e tentando, dentre todos esses aí, essas figuras, encontrar aquilo que representa o panda. Essa é bem fácil, né? Ou é difícil? Difícil? O panda está logo aqui, ó, entre o de chapéu preto e o de chapéu amarelinho. O panda está aqui, ó. Consegue ver o cursor quando eu passo? Está aqui. Esse é um modelo esquemático, com cores diferentes. Você sabe que o panda é preto e branco, pelo menos no modelo esquemático. Então, entre todos aqui, você já tenta ir em direção a isso. Esse já é mais difícil, porque o panda é preto e branco e a imagem também.
mas tem um panda. Veja como o cérebro age de forma incrível. Agora ele está tentando achar outros traços do panda para que possa se diferenciar dentro dessa imagem preta e branca. Essa já é um nível mais difícil, porque dificulta achar o panda, né? Achou, Leila? E o panda está aqui, ó. Dá uma satisfação quando encontra, né? É como se fosse um momento eureka. Essa, ela dificulta pelo tipo de padrão da imagem. Então, tem uma fila, tem um padrão de cores, e aí achar o panda, que é algo que foge assim ao padrão, fica difícil, mas o panda está na imagem. Veja como o seu cérebro tem que criar, veja como que ele tem que se expandir. Isso é pensamento divergente. Você precisa ampliar a sua percepção para enxergar novos horizontes. Então, olha o panda aqui, ó, lá no cantinho, entre todos os bispos, né? Bem, essa é um pouco mais difícil, porque agora eu quero que você ache aquele primeiro panda que eu te mostrei na aula. Então, eu tenho aqui a imagem toda feita de elementos esquemáticos e o panda também. E o panda está aqui, ó. Por que eu estou mostrando essas imagens? Porque esse é um exercício que você pode fazer quando você quer elaborar uma ideia. É fazer vários desses exercícios entre um conhecimento e outro que você tem que ler, uma coisa e outra que você tem que preparar. É parar um pouquinho, dedicar alguns minutos para fazer exercícios como esse, para que a sua mente ela possa quebrar aquele padrão rígido e se abrir para novos horizontes. É tão simples, mas é tão eficiente. E traz muitos resultados. É você brincar com a sua mente. É desafiar a sua inteligência criativa. Criatividade tem diversos significados. Então, eu trouxe aqui alguns. É o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. É quando manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento em comum para nós ou para o nosso meio. E trata-se do processo de tornar-se sensível aos problemas, deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia, para buscar soluções. E eu gosto bastante dessa, apesar de gostar das outras também, porque não tem nada que me gere um resultado mais positivo do que quando eu faço uso da criatividade. Quando eu lanço mão da criatividade, eu trago soluções que são muito mais inovadoras e também são mais gentis para a minha vida, porque elas vão estar alinhadas a outras inteligências que eu carrego. Então, geralmente, a criatividade, do ponto de vista de Torrance, o último autor, é o que mais me agrega pressuposto. E eu gosto muito dessa analogia, de que a criatividade é a faísca, dura um pequeno instante. E é exatamente isso, é aquela satisfação que você teve ao encontrar aquele elemento dentre tantos outros, é aquele momento do insight, eureka. Isso é uma faísca. Isso imediatamente te abre um sorriso, te leva para outro universo. Mas isso dura um instante. A inovação, que é o que vem depois de você ter esse insight, essa ideia, é a mistura gasosa, é o que perdura, é o que se realiza no tempo. Olha aí a Netflix, continua no ar. Se não se renovar, vai dar espaço para outro também e vai ficar obsoleto. Então, é o que perdura, é o que se realiza, é o que vai adiante. Ser criativo é isso, é ter essa faísca. E a inovação é fazer com que essa mistura gasosa dê certo e se perdure com o tempo. Geralmente, quando a gente fala em termos técnicos, a criatividade é um processo individual e a criatividade está relacionada à pessoa. E a inovação é um processo coletivo e está relacionada ao serviço, à empresa, ao negócio, ao que você vai fazer com essa ideia que foi gerada por alguém. Então, a pessoa ela é criativa, o negócio é inovador. A pessoa cria, no coletivo inova e torna-se inovador.
Falando de criatividade, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, quando eu trabalho com processo criativo, o meu foco é centrado no desenvolvimento humano. Então, as pessoas vêm em primeiro lugar, e depois o resto de acordo com o que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando para uma empresa, desenvolvendo o potencial criativo de pessoas em uma determinada empresa, vem pessoas, negócio, tecnologia, infraestrutura, dependendo do objetivo. Mas pessoas sempre em primeiro lugar. E por isso que eu gosto da estratégia do Design Thinking, porque é centrada no ser humano. É o ser humano no centro. E isso faz muito sentido para mim, porque é a forma com que eu gosto de trabalhar e eu vou mostrar o porquê. Quando eu trabalho com potencial criativo, então, eu utilizo 3 dimensões que são muito importantes, que eu vou estar falando delas aqui. A primeira delas é trazer ou agregar um conhecimento científico. Então, eu não vou estar testando as pessoas para o que eu quero desenvolver, que é o potencial criativo. Eu vou trabalhar com as bases da neurociência para o desenvolvimento da criatividade. Eu até fiz uma postagem sobre isso essa semana e tenho tentado cada vez mais falar sobre isso, de que essa questão de que um lado do seu cérebro é criativo, o outro é lógico. Não existe isso. Isso existiu em algum tempo, na década de 70, quando a teoria foi lançada, perdurou por muito tempo e até hoje, se você lança no Google qual é o lado do cérebro que é criativo, vai aparecer lá que é o lado direito. Mas isso não é assim. Isso mudou, a neurociência avançou e já consegue explicar que, mesmo se você não tiver um dos hemisférios funcionando no seu cérebro, o outro pode se desenvolver para a criatividade, mesmo que seja o esquerdo. Se algumas redes tiverem sido interrompidas por processos neurodegenerativos, outras podem ser desenvolvidas, incluindo para a criatividade, por causa da neuroplasticidade. Então, não existe isso de que um lado ele é lógico, o outro domina a criatividade. Não é bem assim. Já a neurociência já tem muitos estudos que conseguem mostrar isso. E um deles é esse que eu estou mostrando aqui, em que vocês podem ver L o lado esquerdo, R o lado direito, diferentes regiões. É claro que esse é um sistema espelhado que você tem de um lado, tem do outro, em termos de estruturas anatômicas. A fisiologia pode ser alterada de acordo com as especificações ou especificidades de cada pessoa, mas, de modo geral, elas são bem sincronizadas. E o que você vê aqui é exatamente isso. Então, aqui a gente tem pré-frontal, frontal, parietal, occipital lá atrás, temporal. Esses são os lóbulos. Pré-frontal, frontal, parietal, temporal, occipital. O objetivo, é claro, aqui, numa aula que foi programada para 1 hora, não é entrar nisso tudo, e por isso a gente tem toda uma mentoria programada, mas só para esclarecer, para ficar claro, essa é a divisão anatômica. Além da divisão anatômica, tem a divisão funcional, que a gente ainda utiliza as áreas de Brodmann, mas que eu não estou entrando aqui, que são as áreas funcionais do cérebro. Aqui eu estou só mostrando as áreas anatômicas, mas no artigo eles relacionam com as áreas de Brodmann também, as áreas que foram ativadas. Então, o que esse artigo quer mostrar? Que quando as pessoas que foram envolvidas nesse estudo, e essas imagens são imagens de ressonância magnética funcional, são imagens bem específicas, que quando as pessoas receberam uma atividade divergente, que estimula a criatividade, como as que eu mostrei anteriormente, essas são as áreas que foram mais ativadas. Então, quando elas foram estimuladas para a criação, olha como os feixes eles são mais densos, são os vermelhos, e eles são mais organizados. E eles vão na direção do córtex frontal, pré-frontal, que está relacionado com a capacidade de tomar decisão. Significa que no processo criativo, apesar da sua mente estar divergindo para criar, a capacidade de tomada de decisão está sendo ativada. Eureka vem logo essa facilidade em tomar uma decisão. Só para esclarecer, a gente está falando de estrutura anatômica. Quando fala de cérebro, eu estou falando da estrutura anatômica, que é o que envolve todas essas áreas que eu estou mostrando aqui. Isso que vocês estão vendo aqui nessas áreas que eu estou mostrando é o que a gente chama de cérebro.
Isso que é o cérebro. Abaixo eu tenho o cerebelo e depois eu tenho o tronco encefálico. E o que eu tenho em cima, parietal, frontal, pré-frontal, temporal, isso é o que a gente chama de cérebro. O que vai para além disso é o que eu vou falar depois, que é a intuição, que é onde trafega o pensamento, as ideias, que é sutil e a gente não consegue tocar. Então, só para ilustrar, essa questão da criatividade, quando esse grupo de pessoas recebeu esse estímulo para a criação, através de exercícios relacionados ao pensamento divergente, observa como as arestas e os vértices dessa rede são mais organizados. Vértice é onde tem um nó, e aresta é o comprimento dessa rede. Isso é tudo calculado e dá para calcular por algoritmos matemáticos também. Tem estudos que fazem todo esse cálculo. Então, é assim que é organizado o nosso pensamento, a nossa arquitetura, quando o processo criativo se instala. Olha como ele é muito mais organizado e olha as áreas por onde esse raciocínio trafega e como se formam os feixes. Então, eu tenho feixes que partem em uma direção, mas ela é bem coordenada. Enquanto que, quando eu não tenho esse estímulo criativo, olha como é desorganizado e não tem uma direção certa. E se localiza muito numa área, não só, mas numa área que é a área occipital, ou a área do cerebelo, que são áreas que estão muito relacionadas ao conhecimento. Mas imagina, ficar restrito ao conhecimento significa limitar a capacidade de expansão do próprio conhecimento. E a criatividade, ela permite isso. E tudo isso está relacionado com memória, emoção e cognição. Desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência intelectual. Tudo isso passa por esse processo criativo. É comum nas escolas, nos anos iniciais, infelizmente, um grande estímulo ao processo criativo, que depois, eu não sei o que acontece, se perde completamente. A escola se torna algo que por muitos é tratado como chato e insuportável. Depois, quando você vai para a faculdade, as coisas mudam um pouco. Mas, então, a gente perde o contato com o meio ambiente enriquecido ao qual algumas pessoas, a maioria, têm contato nos primeiros anos de vida na escola, para o desenvolvimento intelectual, não tanto emocional. Agora é que está se abrindo mais espaço para isso. Então, eu falei que eu vou usar 3 dimensões para desenvolver o potencial criativo. As bases da neurociência para dar suporte ao que eu estou fazendo. Modelos mentais de geração de ideias, eu posso escolher diferentes modelos. Aqui eu estou citando o exemplo que eu mais tenho afinidade, que eu mais utilizo, e que eu utilizo em tudo. Eu utilizo para gerenciar minha vida, eu utilizo para preparar plano de aula, eu utilizo para gerenciamento emocional. Eu utilizo as etapas do Design Thinking em tudo na minha vida. E gosto porque é centrado no ser humano. E esse estudo ele é muito interessante porque ele fala exatamente isso, quando o design encontra a neurociência. E mostra, através de dados neurocientíficos, como que isso acontece dentro das etapas do Design Thinking. Então, nessa tabela, que pode não estar muito clara aqui, vocês podem encontrá-la no estudo, eu tenho as etapas do Design Thinking numa outra configuração, da que eu utilizo, mas são as etapas do Design Thinking, em que eu tenho o pensamento divergente, em primeiro lugar, eu estou indo na coluna que começa no pensamento divergente. A primeira etapa é a ideação, quando você começa todo esse processo de criação de ideias, geração de ideias. Depois, o pensamento divergente, o pensamento convergente, que é uma etapa posterior. Então, veja aqui que a ordem não está só essa, porque logo depois do pensamento divergente, dos estímulos relacionados ao pensamento divergente, são feitas algumas etapas de pensamento convergente, só para que você possa centrar esse conhecimento inicial, essas ideias. Depois vem o insight, que é quando surge a ideia, vem o momento de reflexão e seleção dessas ideias, e depois uma meditação, por exemplo, a nível de comparação é o que o estudo faz, para que você possa, então, selecionar a ideia e colocá-la em prática. Como eu disse, não necessariamente o Design Thinking segue essas etapas dessa forma. Mas aqui foi só a nível experimental, os autores decidiram fazer dessa forma e avaliaram de acordo com as ondas cerebrais. Eles mapearam isso através de eletroencefalograma, ondas alfa, teta, beta, gama,
E aqui do lado eu tenho um esqueminha só para vocês saberem mais ou menos como isso funciona. E o que estava sendo mais dominante em cada uma dessas etapas. E também fez uma correlação entre a área anatômica, não é a área funcional, a mesma que eu mostrei anteriormente, áreas anatômicas, que poderia ter mais ativação em cada uma dessas etapas. Isso é muito interessante também, porque o que a gente vê é mais ou menos uma repetição disso que aconteceu aqui. A diferença está na área occipital, que foi ativada em praticamente todas as etapas. E isso também é muito interessante, porque a área occipital é uma área que recebe o grande estímulo da visão. E no processo criativo, a capacidade perceptiva está muito relacionada à capacidade visual, de visualização, do que você está projetando, nem que seja mentalmente. Então, por isso que essa área ela é muito estimulada. Então, esse também é um estudo muito interessante que dá base ao uso do Design Thinking para o desenvolvimento do potencial criativo. E, como eu disse, em diversas áreas da vida é possível utilizar o Design Thinking para organização ou geração de ideias. Quando eu utilizo no plano de aula, por exemplo, aqui em Malta eu ministro uma disciplina que é sobre desenvolvimento de ferramentas pedagógicas a nível de mestrado. E eu utilizo o Design Thinking do início ao fim. E no final eu falo o que é o Design Thinking, só no final. Então, eles experimentam o Design Thinking durante todo o processo. E o nível de engajamento durante as aulas é muito interessante. Até porque em Malta não se tem, como temos no Brasil, a formação didática atravessando a licenciatura. Aqui é uma deficiência. Então, eles ficam muito surpresos com o que a didática e algumas técnicas de ensino pode fazer. Imaginem, né? Isso eles já estão no ensino há muitos anos. Então, base neurocientífica, modelo mental e o time criativo. E aí, para falar um pouco do time criativo, eu vou para a intuição, que é para aquilo que está além do padrão anatômico, que vai além das estruturas anatomofuncionais do cérebro. A mente está além disso. Quando a gente tem uma intuição, significa que eu tenho a mentalidade, a visualização de algo que não foi conscientemente projetado. Então, é algo sutil e que geralmente tem um sentido. Se você prestar atenção, a sua intuição, ela te leva a algum lugar. Pode fazer sentido aquilo. E isso é muito interessante para o desenvolvimento do potencial criativo. Intuição, imaginação e insight andam junto. Eu tenho um livro que vai ser lançado, está pronto, já está na Amazon, só falta eu apertar o botão para abrir as vendas, que é exatamente sobre insight, que é dando sentido à visão através de imagens gráficas. Trabalhei com o Breno e a Ingrid para isso. Todas as ilustrações foram desenvolvidas por ela. Está lindo o livro, uma das imagens eu já até coloquei no Instagram, que fala sobre dar sentido à visão, que é o insight. In é dentro, sight é o sentido da visão em inglês. Então, quando a gente fala insight, é algo que vem de dentro, como é a intuição, que é a ação que vem de dentro, como é a imaginação, que é a imagem que está dentro e que te leva a uma ação. Então, está tudo junto. E lembra, criatividade anda junto com percepção, e percepção com imaginação. Então, tudo isso entra dentro do potencial criativo, desenvolvimento do potencial criativo para desenvolvimento de uma outra inteligência, que é a inteligência criativa. Nós temos diferentes tipos de inteligência. Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual, inteligência criativa e as inteligências múltiplas, que desenvolvem habilidades diferentes. Então, aquele conceito de que inteligência, a partir do quociente intelectual do passado, aquilo está completamente ultrapassado. E aí, o que eu vou falar agora, para a gente já ir caminhando para o final dessa aula, é sobre os critérios ou características que fazem sentido para mim serem desenvolvidos para a inteligência criativa.
Como eu trabalho com foco no ser humano, então, para mim, faz sentido desenvolver características intelectuais, emocionais e motivacionais. O que esse estudo mostra aqui são só áreas que são ativadas quando as pessoas são colocadas numa posição para uma intuição, para uma percepção, para uma imaginação ampliada. Por exemplo, quando eu mostrei a primeira imagem do panda, eu mostrei o que os autores usaram aqui, que foi um modelo de Gestalt. Os autores desse estudo usaram o mesmo modelo. Eles deram uma imagem de Gestalt e, a partir da imagem, pediu para que os participantes observassem se tinha algo que fazia sentido ali, qual era a intuição deles ou não. E depois eles avaliaram as áreas do cérebro que eram mais ativadas ou não por um estudo de ressonância magnética. Eu trabalho na análise de 3 características, ou no desenvolvimento de 3 características importantes: intelectuais, como eu disse aqui, intelectuais, emocionais e motivacionais. Falando das primeiras, intelectuais, então eu preciso saber o quanto que essa pessoa ela se sente confiante no que ela se propõe a fazer. Qual é o nível de iniciativa, independência de pensamentos, ação e flexibilidade. No que tange às habilidades cognitivas. Esse é um ponto importante a ser mensurado, porque se isso não tiver sido desenvolvido, precisa ser desenvolvido. Tem exercícios específicos para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, incluindo o raciocínio analítico, crítico, com vários tipos de exercícios e atividades. Uma ideia pode ser inovadora, mas ela pode ser inovadora e original, dependendo da sua habilidade cognitiva. Então, desenvolver as habilidades cognitivas é, claro, importante. E aí, lá no Instagram, vocês podem encontrar diferentes tipos de teste para avaliar o seu domínio intelectual. Esses testes são só a nível de curiosidade, não é um teste que vai gerar um diagnóstico, é só para que você possa ser curioso, e mais importante do que o resultado do teste, é o que de fato você fez durante o teste. O teste tem perguntas que te levam a uma reflexão. E aí é isso que é importante, saber o quanto você consegue refletir sobre cada pergunta desse teste. Isso é mais importante do que o resultado gerado pelo teste. E isso é só para aguçar a sua curiosidade. Não é sobre ser inteligente, é sobre desenvolver diferentes habilidades. E isso foi o que Gardner já publicou sobre as múltiplas inteligências. Características emocionais. Então, na mentoria que nós estamos programando, por exemplo, esse é a primeira característica a ser trabalhada, que é o que vai em torno do eu criativo. O que bloqueia a sua criatividade? Então, ferramentas de autoconhecimento, regulação emocional, que te levam a essa reflexão. O que pode estar bloqueando a geração de ideia? Que circuitos são esses? E para isso tem muitas técnicas interessantes, incluindo técnicas de neuroprogramação, de programação neurolinguística, de hipnose, de visualização e muitas outras. Se você quiser testar o seu quociente emocional, da mesma forma, seja curioso, procure por algum teste, no sentido de que você possa entender melhor como você lida com as questões do cotidiano. E as características motivacionais, que aí elas podem ser divididas em extrínseca e intrínseca, e nós vamos avaliar o quanto o meio ambiente está enriquecido para os seus aspectos motivacionais, por exemplo. Se for relacionado ao trabalho, isso pode estar relacionado ao salário, aos benefícios, à recompensa que você tem, premiação. E intrínseca, que está relacionada ao quanto você põe de esforço na realização disso. Qual é a sua paixão por esse tema, qual é o seu interesse, qual é a sua satisfação, porque isso também vai impactar no potencial criativo, com certeza. Pessoas infelizes dificilmente conseguem criar algo inovador. Então, se quiser saber o seu nível de motivação, da mesma forma, seja curioso e avalie a partir de algum teste. Aqui só mais uma sugestão. Então, esse é o modelo que eu trabalho.
esse é um modelo que está para ser publicado dentro de uma série de estudos que eu venho fazendo. Esse é um modelo que eu gosto de aplicar. Então, a pessoa no centro das minhas ações para o desenvolvimento daquelas características que eu acabei de falar, características motivacionais, emocionais e intelectuais, principalmente. Avaliação das características estruturais, mas isso não é e não pode ser maior que a pessoa. Tecnologia e, por isso, o fator competitivo, né? Então, dependendo das características que você desenvolve enquanto pessoa, é claro que a tecnologia ela entra como um recurso ou uma ferramenta que é facilitadora do processo de disrupção. E quando você trabalha a pessoa, você leva ela a outro nível, que é o do pensamento exponencial, que é pensar fora da caixa. Então, imaginar é como perceber. E aí eu deixo para você pensar nisso, né? Imaginar é como perceber, mas no sentido inverso. Então, reflete sobre isso e o quanto isso faz sentido na sua vida. Falando de panda, a Pixar é uma das instituições que mais consegue inovar, Pixar Disney. E aí, recentemente, foi lançado esse filme, que é Red, Crescer é uma Fera, que foi lançado agora em 2022, e o panda é vermelho, não é preto e branco. Então, sempre com uma ideia mais criativa e inovadora do que a outra, e esse filme trata de emoções, como que uma criança que está se tornando adolescente consegue lidar com as suas emoções e controlar os seus momentos de alto e baixo. Então, é um filme que eu recomendo e que fala de criatividade, inovação e fala de gerenciamento emocional. E aí eu vou ler aqui para vocês essa parábola, que é o sábio e o passarinho. Então, ao encontrar um pequeno e frágil filhote de passarinho, um dos discípulos de um grande sábio concebeu um jeito de, afinal, provar ser mais esperto que seu mestre. Ele pensou: vou levar o passarinho até o sábio e lhe perguntar se ele está vivo ou morto. Se ele responder que o passarinho está morto, eu abro as mãos e o deixo se mexer. Se ele responder que está vivo, eu aperto um pouco as mãos e o mato. De um jeito ou de outro, ele não acertará a resposta. Após ensaiar mentalmente suas palavras, o menino não deixou de ser criativo, né? Aproximou-se do mestre e lhe perguntou: bom mestre, o que tenho em minhas mãos? O mestre olhou para as suas mãos e, vendo algumas penas por entre os dedos, respondeu-lhe: um filhote de passarinho. Muito bem, mestre, mas este filhote está vivo ou está morto? E o mestre de pronto lhe respondeu: a resposta está em suas mãos. Ou seja, vai depender do que você vai fazer com o conhecimento que você tem agora. Então, eu sei que essa foi uma aula curta, mas eu tenho certeza que ela plantou uma semente de quanto o potencial criativo ele pode ser desenvolvido. Então, o quanto ser criativo, o quanto você pode ser criativo, é a resposta que você tem em suas mãos. É a ideia que eu te dou. Mas como você vai executar essa ideia, aí só depende de você. É o que você vai fazer com os ensinamentos desse panda. Bem, para isso, nós pensamos, e a Leila vai falar um pouco mais, da mentoria de criatividade e inovação, frente a tantas mensagens que eu recebo sobre isso, ou pessoas que querem desenvolver, e eu decidi fazer isso com a escola digital, sem mistérios, porque eu não vejo, pelo menos dentro do meu núcleo de acesso, um lugar melhor para isso, que possa ser mais acessível e agregar mais. Então, eu escolhi fazer com a Leila, e ela comprou a minha ideia, de fazer um processo de mentoria, criatividade e inovação sem mistérios, aonde nós vamos abordar em 5 encontros a criatividade e inovação, o papel da criatividade para as inovações disruptivas na era digital, mas entenda, trabalhar com a era digital é só um detalhe. Você vai estar desenvolvendo o seu potencial criativo, começando com o processo do eu criativo, vencendo o dilema criativo eu, mentalidade ou mindset disruptivo, que é um reset, como mudar essa mentalidade,
pensamento exponencial sobre como desenvolver e a experimentação do design thinking e inovação. E, por último, a mentoria em grupo, onde a gente espera fazer um processo de geração de ideias e inovações disruptivas dentro de todos aqueles participantes. Então, essa é a sugestão que eu deixo para vocês, é claro que é uma analogia, né? Devemos saltar continuamente do penhasco e ganhar asas à medida que descemos. Então, é preciso ter coragem para criar, para sair da zona de conforto da criação e gerar ideias que possam ser inovadoras. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento aqui, Leila. Obrigada.